Boa tarde, pessoal. A nossa aula de história hoje, eu só vou recapitular um pouquinho do que nós vimos na última aula, certo? Então, na última aula, nós vimos um pouco sobre Portugal e as viagens marítimas. Então, nós vimos o quê? Que no século XII, o povo português, ele obedecia ao mesmo rei, eles falavam a mesma língua e eles seguiam as mesmas leis. Ao contrário disso, no resto da Europa, ela estava dividida ainda em pequenas regiões, muitas vezes tinham guerras entre eles. Então eles não tinham, o restante da Europa não tinha um governo que fosse centralizado para conseguir organizar essas expedições marítimas. Então a gente pode falar que Portugal saía na frente por esse motivo. Então, por que motivo? Eles tinham um rei e eles tinham também comerciantes que tinham a preocupação em participar desse comércio lucrativo dos produtos que vinham do Oriente. Então, com isso, eles queriam ter acesso às especiarias, né, aos tecidos, como a seda, as louças, aos metais valiosos, como ouro, a prata, e pedras preciosas que também pertenciam àquelas regiões, certo? Então nós vimos que Portugal então começou a explorar a costa africana, nós vimos um mapa que indicava isso. Então eles tinham o apoio do rei e essa expedição marítima ela era financiada pelos comerciantes que tinham total interesse nesses produtos que vinham dessas regiões. Só que o que acontece? Era um lugar que eles não tinham o costume de navegar. Então, o que aconteceu? Aos poucos, esses navegadores eles foram percorrendo a costa da África, né, pelo Oceano Atlântico, e eles sentiram a necessidade, né, de criar algumas ferramentas para que eles pudessem navegar. Então, esse desejo que eles tinham de ir mais longe, de conquistar as riquezas das Índias e viver essas aventuras, incentivou eles a aperfeiçoar as embarcações e tudo mais, aperfeiçoar os dispositivos de segurança para usar nos navios, como esses instrumentos de navegação. Então, alguns desses instrumentos já eram conhecidos pelos povos orientais, como os chineses, e eles foram introduzidos na Europa pelos árabes a partir do século XV, certo? Então, qual que é o objetivo nosso? Nós vimos aqui na última aula, nós fizemos uma atividade na página 182, em que a pergunta era o quê? Quais eram os resultados que foram alcançados pelos europeus em suas viagens a partir do momento em que esses instrumentos passaram a ser utilizados? Essa questão era uma resposta pessoal, né? Mas vocês têm que entender que foi a partir dessas invenções, a partir desses instrumentos, que as navegações se tornaram mais viáveis, que eles tinham condições melhores de navegar, ok? Então, lá na questão 2, que nós não fizemos ainda, a pergunta é qual dos instrumentos náuticos pesquisados é usado ainda hoje, em que situações? Então, a atividade de hoje vai ser o quê? Fazer uma pesquisa a respeito desses instrumentos náuticos que eram utilizados naquela época e que são utilizados ainda hoje, certo? Então, essa parte o resultado dessa investigação, que vocês vão ter que colocar aí na página 183, eu vou deixar para vocês como lição de casa, tá? O que nós veremos hoje, aqui na página 184, a respeito das viagens e mais viagens. O que será que acontecia no dia a dia de uma caravela? O dia a dia de uma caravela, incríveis aventuras. As caravelas eram feitas em madeira de pinho, carvalho, castanheiro ou sobreiro. Sua estrutura era capaz de transportar centenas de homens e toneladas de mercadorias. Apresentavam uma ou mais velas triangulares longas e altas, presas em altos mastros. Observe a imagem a seguir e descubra outros detalhes. Então, vocês podem analisar aqui as imagens, como eram feitas essas caravelas, a estrutura delas, ok? Depois disso, tem aqui as atividades aqui da página 184, onde a gente tem que fazer o quê? A leitura dessas atividades. E depois de feita essa leitura, tem algumas atividades que nós teremos que fazer lá na página 186, ok? Então, essa leitura dessa atividade eu vou fazer durante a aula, tá bom? Para que a gente consiga entender
essa atividade, tá?